Participe! Vamos juntos fazer a diferença. Eu começo dizendo a todos vocês, com o tema, né, ajuste de velas em mares nunca antes navegado, que na educação das crianças e jovens é preciso pensar assim, que um barco não navega se nesse momento nós não tivermos um marinheiro mais experiente. E esse marinheiro mais experiente é a família, os educadores pelo Brasil. Por isso, a importância e relevância da família, da escola, da sociedade, no desenvolvimento de um futuro, ou seja, no desenvolvimento e aprendizagem de crianças e jovens. O ajuste de velas, como diz o Célio, é importantíssimo para que a gente repense esse momento que nós estamos vivendo. Por isso, com o tema Arquitetando a Educação para o ensino remoto e o ensino híbrido, significa pensarmos que a educação tem sofrido grande impacto. E um dos maiores impactos é a falta da interação da criança e do jovem no próprio ambiente escolar. Então, sei do desafio de cada família brasileira de estar com as crianças em suas casas. E eu direi, então, como conta a mitologia grega, que todos nós poderíamos ser um pouco as moiras, que eram 3 mulheres na mitologia grega, que elas tinham um papel fundamental, que era tecer o fio da vida. Nesse momento, se a gente pudesse tecer o destino da vida de cada criança, tenho certeza que a gente assim o faria. Lógico que não podemos, mas pensar nesse fio da vida significa, nesse momento, que a educação precisa ser arquitetada, pensando como nessa brincadeira da cama de gato, que não há uma educação sozinho. Eu poderia ficar aqui esperando alguém para brincar, mas é preciso que o outro me ajude. E é esse papel do outro que nós precisamos, então, tecer fios para que a gente possa garantir o melhor para as nossas crianças e jovens. Vou pedir que vocês me acompanhem na minha apresentação. Nesse momento, quando eu falo dessa arquitetura para o ensino remoto e híbrido, eu quero dizer que nós vamos precisar de muitos pares, né, de muitas pessoas. É preciso pensar uma educação em conjunto, porque no Brasil nós estamos sofrendo um apagão na educação. Como assim um apagão na educação? Em termos de políticas públicas em nível nacional, nós realmente estamos navegando com um barquinho sem vela e sem rumo. A luz tem dependido muito do esforço das famílias e dos professores de todos os municípios. Mas nós não temos uma única política. Os municípios que têm mais condições ofereceram estrategicamente mais oportunidades. Outros, nem tanto. A triste realidade que se assola pelo nosso país é que tudo tem provocado em nós muita ansiedade, angústia, insegurança, como neste encontro da Escola de Paz que vocês, nesse congresso, estão debatendo, dialogando, né? Então, eu acho que, da minha área, como eu sou educadora, sou professora, trabalho com formação de professores, a gente tem se angustiado muito com o que e como as crianças estão aprendendo e como elas estão em casa. E quando eu digo da aprendizagem, não é só uma aprendizagem formal, mas mesmo uma aprendizagem das questões emocionais. E você que está aqui me ouvindo hoje, como você analisa a educação nesse momento? Como diz a Constituição Federal, é dever do Estado, da família e da escola garantir uma educação de qualidade. No entanto, nem sempre isso ocorre.
Nós sabemos que nossa vida de adulto, ela não é manipulada pelos outros, né? Eu não tenho um controle remoto sobre a vida, por exemplo, a minha, até mesmo muitas vezes, mas a de outra pessoa. Mas as circunstâncias externas do meio social do qual nós estamos inseridos provocam reações em nós. E todos nós estamos sentindo essas reações. Então, nós precisamos, urgentemente, apoiar crianças e jovens para que possam aprender a gerir suas emoções e autorregular as suas vidas. Porque esse momento pede muito amor e pertencimento. Não é possível excluirmos socialmente de nenhuma criança e jovem. Muitas estão se sentindo isoladas nesse contexto todo da pandemia. É fundamental o sentimento de pertencimento a um grupo social, seja o ambiente familiar, o ambiente escolar, o ambiente comunitário. Mas quando nos falta esse sentimento de pertencimento e a falta de amor, nos leva, inevitavelmente, a muitos impactos no nosso desenvolvimento. É por isso que hoje, ao falar, então, sobre arquitetar uma educação, né, mesmo no modo híbrido, é pensar como esse fio da vida, que nós vamos ter que buscar neste tecer da vida, a família e a escola, no modelo híbrido, buscando a melhor educação de casa, a melhor educação na escola, para que juntos a gente possa tecer sonhos das nossas crianças. E diria, então, a educação nesse momento, com toda a sociedade junta, ela precisa ser revisitada. Porque o ensino híbrido, por exemplo, é a mistura do melhor dos dois mundos, da educação que as crianças estão tendo remotamente e da educação presencial. Mas, afinal, qual é a finalidade da educação? Educação para todos? Como? Quando? A Escola de Paz do Brasil atinge nacionalmente. Esse mesmo movimento, eu preciso pensar se todas as nossas crianças no Brasil estão sendo atendidas. Precisamos, então, tecer e conduzir, entrelaçando, né? Buscando nas entrelinhas uma educação de fato que faça a diferença na vida das crianças. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nada adianta eu aprender e ensinar conteúdo sobre a água se a criança minimamente não sabe economizar a água nesse momento que o Brasil, inclusive, tem uma crise hídrica. Nós também não podemos só ensinar conteúdos sobre a energia se as crianças não sabem de onde vem, para que serve. Então, pensar numa educação transformadora em meio a um momento que nós estamos vivendo nos faz pensar que é preciso muitas mãos para tecer essa educação. Ninguém sozinho vai dar conta. E ao tecer para buscar essa transformação, precisamos parar e pensar, afinal, que mundo eu desejo viver? Se eu quero, para as próximas gerações, um futuro mais digno, para viver numa sociedade mais justa, mais humana, igualitária, eu preciso também saber, né, onde e como eu quero viver. E será que nossas crianças e jovens conseguem vislumbrar? Afinal, o futuro é feito de hoje, de muitos hoje. Se hoje eu não der o melhor para as crianças, amanhã talvez seja tarde demais. Então, o Brasil está vivendo uma triste realidade neste momento. Nós temos 70 mil crianças vivendo nas ruas, 41% das crianças com até 14 anos, até 2019, já viviam a pobreza. E nesse momento, no relatório da pobreza na infância, elaborado pela Unicef, demonstra que
Quase 40% das crianças de 0 a 5 anos no Brasil, 40%, gente, estão com seus direitos violados. Isso mesmo. Ou seja, não tem saneamento básico, estão passando fome, não estão tendo acesso à educação de qualidade. Isso representa, gente, 1 a cada 3 crianças em sofrimento. 1 a cada 6 estão passando fome. Ou seja, estão na extrema pobreza, quando o Brasil já tinha vencido, inclusive, a subnutrição, na sua grande maioria. E esse não é um estudo único. Eu fiz cruzamento de 4 estudos recentes do Observatório do Terceiro Setor, um relatório do Banco Mundial publicado em março, o estudo da Unicef, do Itaú Social, da Undime Nacional, mostrando, então, que nós teremos para os próximos anos 62% das crianças com até 10 anos de idade não serão capazes de ler e entender um texto simples. Olha o tamanho da dificuldade que as crianças terão posteriormente, porque se eu não for bem alfabetizada, se eu não tiver uma boa infância, eu não tenho os anos subsequentes. Vai acabar que mais crianças e jovens vão desistir do ensino fundamental, teremos mais evasão escolar e deixaremos mais jovens que não concluam o ensino médio. Por isso eu disse do apagão em termos de uma política pública nacional, porque é urgente pensarmos que a pandemia está afetando a aprendizagem das nossas crianças. Para que os pais e os educadores compreendam, o sono das crianças foi afetado. E isso afeta a aprendizagem. A dificuldade que as crianças estão para dormir, a fuga para dormir na cama dos pais, tendo uma dependência, uma inconstância na hora de dormir, já são estudos assustadores, que muitas crianças não estão tendo rotina, limite, um adulto acompanhando, e a instabilidade emocional está desregulando o sono, prejudicando o desenvolvimento saudável de uma criança. Porque o sono é fundamental. Manter uma higiene do sono, que nós chamamos assim na neurociência, é essencial para ter a capacidade de pensar, ter memória, atenção, concentração. Todos nós adultos sabemos disso. Quando dormimos mal, não conseguimos sequer acompanhar uma videoaula aqui. Outro fator fundamental. Muitas crianças estão passando fome, com subnutrição, e outras crianças de uma camada, de uma classe social um pouco melhor, estão com apetite muitas vezes insaciável, levando, por exemplo, à obesidade já na infância e na adolescência, aumentando a pressão, colesterol, levando a criança, então, a menos produtividade. Sem falar da atividade física. Tudo que eu estou apresentando são baseado em vários estudos. Hoje, 70% de crianças estão sedentárias dentro de casa, ou com uma agitação excessiva, ou com falta de incentivo para minimamente realizar uma atividade física, para ativar os neurônios, oxigenar o cérebro para poder estudar. É por isso que, passados-se 15 meses da ausência, da frequência escolar contínua, faz com que muitas crianças já não tenham mais a mesma atenção e a capacidade de aprender diante das telas. As emoções também foram abaladas. Nossas crianças estão com dificuldade de lidar com as emoções, com comportamento agressivo e regressivo. Muitas crianças estão com comportamento de isolamento e se fecharam, que é muito prejudicial, levando ao aumento já no Brasil e no mundo de suicídio na adolescência, que o suicídio já é a segunda causa mortes no mundo entre os adolescentes, levando, então,
a uma instabilidade emocional. Mas não é só isso. Nós estamos com um outro problema gravíssimo, que é a negligência e o abandono de afeto. A negligência parental é quando a criança, o jovem, está dentro de casa, mas não há um adulto interlocutor incentivando, motivando essa criança. Eles estão abandonados à própria sorte. A semana passada, a Câmara dos Deputados, inclusive, discutiu que deve entrar um novo projeto de lei para que a gente possa ampliar as orientações numa rede de monitoramento com as famílias, porque é preciso apoiar mais ainda e capacitar as famílias para que a gente não tenha tantas famílias disfuncionais no nosso país. Um outro problema muito grave, mesmo a tecnologia sendo extremamente benéfica e favorável, é o uso excessivo das telas, que vocês tiveram, inclusive, nesse congresso, um momento para falar sobre isso. O uso excessivo de tela na infância provoca a apatia, o sedentarismo, a falta do brincar, a falta do desenvolvimento da linguagem, que afeta posteriormente a alfabetização. Sem falar em todo o estresse que nossas crianças estão. Um desconforto, uma agitação, uma dependência do adulto, levando à desatenção, ao excesso de preocupação, de medo, inclusive. Então, isso tudo tem afetado a educação. Por isso, precisamos de mais políticas para a primeira infância, mais programas como a Escola de Paz do Brasil para orientações parentais. E precisamos, urgente, que a internet chegue para todo estudante brasileiro. Tudo isso tem afetado a aprendizagem. E o olhar da infância foi tomado por uma escuridão. Escuridão e incerteza. Incerteza que, inclusive, quando eu olho para esta cena e esta imagem, me choca. Porque enquanto eu tiver uma criança sem saneamento básico, sem minimamente higiene, sem alimentação, passando fome, eu não tenho nem como arquitetar uma educação. Juntos, o Brasil precisa olhar para todos os impactos, principalmente para esse. Só entre 2010 e 2020, 103 mil crianças e jovens foram a óbito, vítimas de violência, vítimas de agressão. Se o Brasil se mobilizou para olhar o caso do menino Henry, diariamente 243 crianças são agredidas no Brasil. Esses são os números já de 2020. Por dia, 243 crianças sofrem de agressão. Mas nós estamos falando de crianças que vão a óbito pela agressão. Esses são dados da segurança, do Ministério da Segurança, mais Sociedade Brasileira de Pediatria. A cada 15 minutos, uma criança está pedindo socorro. 32 mil crianças em 2020, até 9 anos, foram agredidas por violência física, sexual ou psicológica. E a cada 4, 3 ocorrem dentro de casa. É por isso a urgência no diálogo, no ensino híbrido entre família e escola. Não há como ter esse hiato, porque nós precisaremos, quando as crianças cheguem no modelo híbrido, no retorno das aulas, mesmo que sejam presenciais, mas remotamente, se nós não tivermos o amparo hoje de toda uma sociedade para a criança, a negligência tem levado a um caos.
nós teremos deficiências cognitivas mais sérias, que os estudos, né, mais longitudinais mostram que a negligência parental, a negligência de afeto, mesmo das políticas públicas nacionais, vão levar à deficiência cognitiva, a problema de atenção, a um déficit, a um atraso na linguagem, a uma dificuldade acadêmica para o resto da vida, não é só na infância, para o resto da vida. Um comportamento retraído, como daquele jovem da Cidade de Saudade, que acabou matando crianças, bebês e duas professoras. Ele tinha um comportamento extremamente retraído por ter vivido uma vida de bullying, né? Então, quando a gente olha uma criança ou um jovem retraído, muitas vezes a sociedade não escuta o que eles têm a nos dizer. O silêncio de uma criança e de um jovem é revelador. Por isso, nós precisamos urgente desses pares. Por isso, eu falei hoje da brincadeira da cama de gato, que sozinhos nós não vamos dar conta. Ninguém vai se desenvolver se não tiver o outro junto nessa teia de relações. Por isso, precisamos envidar esforços para não deixar nenhuma criança para trás no Brasil. Como diz James Heckman, Prêmio Nobel em Economia, que estudou o impacto da infância na economia do mundo, nós, no Brasil, não vamos melhorar economicamente se não investirmos agora na família, na escola, na educação de crianças e jovens. E será que essa escolarização remota que nossas crianças tiveram, até início de março de 2021, 91% dos municípios não conseguiram oferecer ensino híbrido, só foi remoto. Desse ensino remoto, 1 a cada 3 não tiveram acesso à internet. Essa escolarização significou aprendizagem? Não, nem sempre. Por isso, nós vamos ter que repensar quais são os percursos de aprendizagem que a gente quer. Se tem educadores me ouvindo, eu diria aos educadores, é hora de olhar o impacto que a criança sofreu em relação à alimentação, ao sono, todos os aspectos, para saber agora quais as dificuldades que ele tem para aprender. E se nós não soubermos replanejar agora, para esse momento, dando prioridade para algumas questões, os objetivos educacionais não serão alcançados. Muitas crianças estão sentindo-se esgotadas, mesmo na aula remota. Quando alguns estados começam novamente, nesse momento, a viver a terceira onda, né? E a voltar a ter aumento de mortes, por exemplo, nossas crianças voltam ao ensino remoto, não mais o híbrido, e essas aulas online têm diminuído o rendimento escolar. Se lá em abril, maio de 2020, nossas crianças estavam um pouco mais atentas a uma aula, hoje há inúmeros relatos e pesquisas científicas demonstrando que esse rendimento e a falta da atenção, concentração e memória tem levado as crianças a menos rendimento. E isso justamente pelo sedentarismo, né? Pelo apoio na família, porque muitas vezes a família não consegue, ela não tem condições. Por isso a gente precisa de políticas públicas. Sem falar que a saúde mental e emocional das nossas crianças e jovens foram extremamente abaladas, né? Então, mesmo no ensino híbrido, né, no retorno às aulas, nós teremos que olhar justamente para saber como essas crianças estão para garantir minimamente o bem-estar delas. Muitas estão irritadas, muitas estão apreensivas, muitas estão com problemas. E o Brasil
desde o início da pandemia, parou com os atendimentos na Secretaria de Saúde para casos de jovens que já tinham acompanhamento emocional por problemas de saúde mental. Foi interrompido o atendimento por conta da prioridade do atendimento de quem está com Covid. Logo, nós temos um alto impacto em todos os percursos. Por isso, para arquitetar um percurso de aprendizagem na retomada das aulas, seja no modo híbrido ou ainda remoto, o primeiro caminho é aquilo que a professora Jane Haddad falou hoje para vocês. Hoje não, desculpa, ontem, né? O acolhimento afetivo e emocional. O primeiro deles. E o acolhimento significa, como Jane sempre fala, a escuta, a roda de apoio, reconhecendo os sentimentos e emoções. Mas há um fator que eu quero chamar a atenção. É preciso observar e intervir os diferentes ritmos de aprendizagem. Algumas crianças avançaram, outras não. Por isso eu coloquei essa escada. Muitas deram degraus, subiram degraus, outras não. Então, nós nunca encontramos um cenário em que há tamanha diferença no desenvolvimento das crianças. Então, será necessário, né? Segundo os estudos, o que a gente tem acompanhado é que será preciso olhar para cada aluno, cada um, e olhar para todos. Eu sei que é difícil e complexo, e os professores têm se desdobrado. Eles estão à exaustão, justamente para poder olhar um e todos. Olhar para cada aluno no seu percurso formativo. Se ele não está conseguindo ler, por que ele não consegue ler? Memória, atenção, concentração, dor da fome, violência em casa, falta de sono, sedentarismo, o que está acontecendo? Por isso, precisamos planejar estrategicamente para alcançar os objetivos prioritários. E o Brasil precisa traçar esses objetivos prioritários, nesse fio da vida. E eu estou dizendo um fio, porque todos nós estamos por um fio, mas ainda estamos vivos. Então, precisamos continuar garantindo um mínimo para os nossos alunos. E é preciso continuar na aproximação da família com as orientações a uma parentalidade consciente. E para esta parentalidade, além de tudo isso, é preciso olhar também, superar as defasagens. Nós precisamos, urgentemente, do ensino híbrido, para que as crianças, pelo menos, frequentem, né? Uma semana sim, uma semana não, a escola. Mas, para isso, é preciso vacinar todos os profissionais da educação. Porque talvez vocês não saibam, porque o Brasil não tem revelado muito, mas já há estudos científicos no estado de São Paulo, que hoje, ao mesmo número de mortes de profissionais da educação com profissionais da saúde para aqueles municípios que retornaram de modo híbrido. Muitos que contraem a Covid, contraem porque a criança muitas vezes é assintomática, né? Precisamos urgente melhorar a infraestrutura das escolas. Muitos municípios com quem eu dialogo, e nos estudos feitos, né, pela Unicef, muitas escolas no Brasil ainda não têm infraestrutura para voltar no modo híbrido. Não há sequer uma infraestrutura sanitária, de higienização, né, que é o mínimo. E parece falar ao vento, mas tem escolas no Brasil, no interior do Maranhão, no interior de Alagoas e de vários outros estados que sequer tem saneamento básico, não tem água potável, não tem sequer banheiro. Então, se nós não melhorarmos a infraestrutura, investir na formação docente e agora
investir no reforço escolar, naquilo que o aluno está com dificuldade, nós vamos deixar muitas crianças para trás e terá um impacto nas próximas gerações. Por isso, monitorar frequentemente o desenvolvimento e aprendizagem para correção de fluxo e correção dos itinerários seria o melhor percurso formativo, que é olhar qual é a dificuldade de cada aluno para poder apoiar e ajudar, como algumas cidades têm feito, levando internet para uma criança, para um jovem, dando alimento e mais. Nossas crianças e jovens não estão se alimentando, além dos que estão passando fome, muitos não estão se alimentando adequadamente. O cérebro, para pensar, precisa de proteína. E as crianças estão consumindo carboidrato, que é o que tem na cesta básica. O Brasil tem um grande desafio pela frente. E, como diz o relatório do Banco Mundial publicado esse ano, é que nós vamos precisar continuamente aprimorar, aceitando ainda, né, esse ensino remoto, mas levando as crianças menos favorecidas. Essa é a nossa urgência. Nós precisamos reduzir as desigualdades sociais, de acesso à internet, as desigualdades educacionais, as desigualdades que foram, né, avassaladoramente aumentada. Por isso, precisaremos intervir para poder acolher e acolher para poder intervir. Esse será um caminho de via de mão dupla. Não, por isso eu falei do sentimento de amor, né, por toda uma sociedade e de pertencimento. Se nós não tivermos este sentimento, não olharemos para o outro que está ao nosso lado, pedindo socorro. As vozes pedem socorro. O olhar da fome pede socorro. E como diz Moacir Gadotti, do Instituto Paulo Freire, aprender não vai poder se dar fora da procura e da alegria. E como, nesse momento, nossos alunos estarão alegres se não estiverem bem, né? Com minimamente um bem-estar, se nós não cuidarmos também da saúde emocional e mental. E aprender é saber viver, conquistando sonhos. Mas que sonhos são esses? Será que as nossas crianças, minimamente, estão sonhando, desejando algo? Por isso, arquitetar a educação, arquitetando no gerúndio, né? O ensino híbrido e remoto é a possibilidade de oferecer a cada família a construção de projetos de vidas para crianças e jovens. Afinal, qual é o nosso propósito de vida? Qual é o nosso sonho? Qual é o nosso desejo? E que mundo a gente vai querer viver? Por isso, a nossa ação pela educação é urgente. É preciso que mais vozes gritem para olhar pelas crianças menos favorecidas. Como diz, então, Marcelo, pode tirar o slide para mim, por favor? Por isso eu digo, então, que um galo, como diz João Cabral de Melo Neto, um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe este grito e que a lance a outro galo, e que apanhe um grito de um galo antes e a lance a outro e de outros galos, que muitas outras vozes se cruzem, e que os fios de sol de seus gritos de galo, para que a gente tenha o amanhã. E nesse momento eu direi vocês, como diz então João Cabral de Melo Neto, e como diz Tiago de Melo, mesmo em meio a essa escuridão, é preciso pensar que faz escuro, mas amanhã vai chegar. Então, a gente precisa ver a
cor do mundo mudar. E para ver esta cor do mundo mudar, será urgente um trabalho em conjunto de toda uma sociedade. E parece que, nesse momento, o Brasil vive um público de negacionistas, outros buscando uma perfeição inexistente, porque somos imperfeitos, outros tentando culpabilizar. Todos nós juntos precisamos olhar que não somos perfeitos, estamos vivendo inseguranças, medo, mas temos uma certeza, que enquanto há vida, enquanto há criança, há sonhos e há esperança. E se assim desejamos, então, na educação, como diz nesse... quando eu falei das moiras, né? É preciso que nesse fio da vida todos juntos teçam. E eu pergunto, neste congresso da Escola de Pais do Brasil, o que a gente teceu nesses dias? Porque o Brasil, nesse momento, nesses encontros todos que a gente tem dito, não bastará mais palavras que ecoem e precipitem no vazio. Será preciso um passo a mais. Atitudes que mobilizem uma sociedade como é a atitude da Escola de Pais, né? E é preciso que a gente, então, como galo, lance a outros galos para que a gente possa fazer diferença. Arquitetar a educação no modo híbrido não é um percurso tão simples. Vamos precisar de toda uma sociedade para olhar por todas as crianças. Eu acelerei na minha fala porque eu disse para o Célio, né, que o meu tempo seria exatamente o que ele tinha me estabelecido, acabei que deixei uns minutos a mais. Mas agora vou responder até as perguntas que vocês trouxeram aqui no chat, para que a gente pense nesses marinheiros mais experientes no nosso país. E eu só queria observar assim, que hoje no Brasil, uma família muitas vezes disfuncional, quando não consegue dar o melhor para os seus filhos, nós temos que aprender a não julgar apontando os culpados. Mas é porque talvez ela não tenha conhecimento, formação cultural, né? Para entender que o que se vive na infância tem impacto por toda uma vida. Bom, Regina, vamos ver agora as perguntas, então, né, Célio? Nossa, tem uma participação intensa aqui, Regina, no chat, né? Você nem tem ideia. Você mexeu com muita gente, né? Trouxe umas realidades assustadoras, né? Se a preocupação já era evidente, imagine agora, né? Mas antes de fazer a primeira pergunta, a Conceição Barbosa disse assim o seguinte, né? Que excelente e triste constatação da realidade brasileira. Parabéns, Regina, pela sua criticidade e visão dissociada da política partidária. Esse é o retrato da educação brasileira. E a primeira pergunta vem do Marcos Labrunier, que ele diz o seguinte: para regularizar, Regina, a situação do ensino das nossas crianças, nós precisamos reabrir as escolas. Como fazer isso no momento atual? Então, vamos lá. Eu vou buscar os estudos da ciência médica, né? Das pesquisas. No momento em que o país se encontra, por exemplo, eu moro em Curitiba, gente. Em Curitiba, nós estamos na bandeira vermelha, como tem cidades no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, com bandeira vermelha. Nesse período, é melhor a aula remota, porque nós precisamos frear o número de atendimentos nas UTIs do Brasil. Então, esse não é um problema que nos cabe. A gente está olhando pela saúde da totalidade, né? Diminuir os casos. Por exemplo, a Curitiba hoje tem mais de 1.200 pessoas na fila da UTI. A UTI está com 104% de ocupação. Então, a gente freia.
Existem no Brasil 7% de municípios que mantiveram ensino híbrido desde setembro do ano passado. Alguns em setembro, outubro, outros em fevereiro, em março. O ensino híbrido, como nos países que em alguns países, né, na Europa, no Japão, que a gente observou que em julho do ano passado eles já estavam no formato híbrido. Primeiro, a gente precisa aumentar a vacinação, inclusive dos profissionais da educação. A retomada do ensino híbrido seria fundamental. Só que, para isso, a gente precisaria, primeiro, também fazer o exame constantemente nas crianças. Porque tem um estudo localizado que mostra que crianças que não mostram, que são assintomáticas, muitas vezes é que levam o vírus para dentro da escola, contagiando o professor. Por exemplo, aqui em Curitiba, nós tivemos perda de vida de professores e diretores de escolas da rede pública. E aí, você não tem como avançar se antes a gente também não testar essas crianças, né? Crianças e jovens. Então, a gente precisa da área das ciências médicas, né? Para poder cuidar do ensino híbrido. E a volta no ensino híbrido, minimamente, as escolas precisariam de mais orientação. Eu tenho conversado com algumas instituições da rede pública pelo Brasil e que, às vezes, a criança não sabe usar máscara porque ainda falta orientação, criança morde a máscara, né? E não tem uma máscara N95 para cada criança. A N95, que forma aquele bico de pato para frente, né, não deixaria a criança morder, mas aquela de tecido que ela leva para casa, ela morde e põe na boca. Então, a gente não tem esse cuidado dentro da escola porque não somos profissionais médicos. Nós precisamos de orientação. Seria preciso de uma orientação de um sanitarista dentro de cada instituição, né? As escolas precisariam ser higienizadas a cada 2 horas. O piso, o material, a escola. E não tem funcionário. E não é um problema da escola, é um problema da política pública nacional. Os municípios, mesmo que queiram contratar mais funcionário, não podem. A lei não diz que a gente não pode contratar nesse momento, porque a gente estoura o orçamento do município, né? Então, a gente tem tantos problemas, por isso que as escolas particulares, privadas, conseguiram reabrir no modo híbrido, mas muitas escolas da rede pública não conseguem por falta de infraestrutura e política pública nacional. Nós temos aqui a professora Arisângela Dente, que diz assim: na escola que trabalho, percebemos que muitas crianças ficam desconectadas, sem participar das aulas online, porque disseram não saber que o tinham de fazer. E, um detalhe, sem acompanhamento dos pais, né? Sem acompanhamento dos pais. Assim como a Márcia... Quer comentar alguma coisa? Não, pode falar. Assim como a Márcia Alves Siqueira coloca que lá em Almirante Tamandaré, somente ensino remoto é apenas 40% com internet, levando em consideração que a maioria tinha apenas dados móveis, né? E alguém reconhecendo que é muito importante observar os ritmos de aprendizagem, como você mesmo acentuou. Cada aluno em seu percurso formativo, planejar para alcançar os objetivos, e num tempo onde os professores estão esgotados. É difícil. Então, tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: que atitudes práticas, Regina, são necessárias para que pais e educadores, bem como políticas públicas, que possam dar um norte a essa situação triste e desesperadora desse caos na educação brasileira? Que situações práticas podem ser exercidas? Vamos lá. Primeiro eu quero dizer, Márcia, se Almirante de Tamandaré, que é aqui na Grande Curitiba, né, vive essa situação de 40%, no Brasil a gente tem... Eu tenho feito um trabalho para o interior de Tocantins, de forma remota,
que 80% das crianças não têm acesso. Então, eu vou dizer assim, primeiro é isso, se a gente não levar por onda de rádio, fibra ótica, de qualquer jeito, né, o acesso à internet, se os professores não forem capacitados a utilizar plataformas e as famílias não tiverem mega suficiente, porque muitas famílias têm 1 mega, que só dá para acessar o WhatsApp. Tanto que os estudos mostram que 70% das famílias que tinham acesso à internet era só para o WhatsApp. E eu não faço uma educação só com WhatsApp, né? Porque eles não conseguem sequer acessar uma plataforma que exige um pouco mais de velocidade na internet. Então, o Brasil falta infraestrutura, por isso eu falei. Agora, vamos às questões práticas. Eu diria assim, para todos os municípios no Brasil, a gente precisaria mobilizar as mídias, não só as redes sociais, as mídias televisivas, canal aberto, para falar mais, não só sobre os números da pandemia, não só sobre a vacinação, mas falar de formação. Por exemplo, de orientação à família. E dizer, pai, você sabia que mesmo que você não saiba ler, se você sentar do lado do seu filho, no pouco tempo que você tem, já ajuda a dar segurança para o seu filho estudar, né? Então, assim, hoje eu penso que o Brasil tem a TV de canal aberto que chega em todas as casas brasileiras, quase. 99% dos lares do Brasil tem TV de canal aberto. E no canal aberto, não temos programa suficiente, como o Paraná tem, né? Programas educacionais que alcance todas as famílias brasileiras. Isso deveria já ter sido feito, como fez o governo do estado do Paraná, que colocou o programa educacional em TV aberta, né? Isso é importante falar. Agora, por outro lado, na prática, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eu acho que gota a gota a gente tem que falar todo dia para a família. Porque muitas vezes a gente diz, eu já falei. Continue. O cérebro humano precisa 1000 vozes. E mesmo assim, eu corro o risco, numa área do meu cérebro, no dia que eu não estou bem, de desviar a rota. Corrija essa rota, novamente, faz o ajuste de vela. E para fazer esse ajuste, é preciso que milhares de vozes digam ao mesmo tempo: vamos ajudar na educação das crianças em casa. Se elas não receberem carinho, amor, pertencimento e forem violentadas ao contrário, mesmo que a violência seja psicológica, verbal, elas não vão avançar na educação. Quem dirá? A fome. Na prática, eu diria também assim, para cada cesta básica que o Brasil está distribuindo e que eu também tenho ajudado para as famílias, junto, coloque um livro. Há um estudo recente que há décadas se estuda sobre o impacto da leitura no Brasil. A criança lê quando tem livro em casa. E eu vou dizer que 70% dos lares brasileiros não tem livro para ler. Então, se eu também não levar cultura para dentro de casa, nós não vamos ajudar. E eu tenho dito, pegue os livros da biblioteca das escolas e distribuam para a comunidade. Mesmo que ele não volte depois, mas é melhor que o aluno tenha para poder ler do que não ter nada, né? Então, assim, a gente vai ter que fazer uma soma. Se o Brasil quer vencer a fome e a miséria e melhorar a economia, vai ter que investir em educação. E, nesse momento, significa leitura, família, né? Então, a gente, na prática, pode ajudar. E cada um, e eu digo que cada professor já tem sido luz, né? E ele já tem feito muitos professores. Mas é preciso que a sociedade, como vocês, né, nessa organização da Escola de Pais do Brasil, façam também. Movimentos como esse precisam pipocar os milhares pelo Brasil. Muito bem.
Antes de uma terceira pergunta, duas questões importantes. A Ilian Mayer-Raff, ela diz o seguinte: é necessário utilizar os canais legítimos e governamentais para cobrar as políticas e ações de proteção e defesa da infância e adolescência. Cada um em sua cidade já será um grande movimento, né? E a Patrícia Zanetti coloca da seguinte forma: o olhar e o cuidado com a saúde mental, hoje, como você apontou, e daqui a alguns anos das nossas crianças, jovens e adultos, deverão ser o objetivo fundamental das políticas públicas. E o Antônio Prata, então, faz a seguinte pergunta: Regina Schutt, o que acha de ter mais doutores e mestres atuando na educação infantil e na educação básica, nas redes municipais, estaduais, federais e particulares? Na verdade, é fundamental, né, Antônio? Mas quando um país que não valoriza ainda a educação e não a coloca no primeiro lugar, só para vocês terem uma ideia sobre os investimentos, só em 2020 e 2021 o Brasil investiu menos na educação. Então, ao contrário, a gente deveria ter investido mais, nós investimos menos. E enquanto a gente não tiver isso como política pública prioritária, nós não vamos conseguir sequer melhorar as universidades para investir na formação. Então, nós estamos, assim, vivendo um momento de hiato, né? Porque se eu não invisto na base, nas crianças, com bons profissionais, eles não chegam à universidade. Então, é por isso também aqui que a gente tem um problema nessa ponta do lado de cá. É preciso começar atitudes, né? Olhando para todas as etapas. Obviamente, é fundamental que a gente invista na formação. Quanto mais, melhor. E é preciso mais mestres, doutores, com certeza, senão não faremos a diferença nas mudanças. Regina, nós temos mais 5 minutos, vamos ver se temos condições de responder mais umas questões. A Maria Auxiliadora de Lima, né, Leão Maia, diz assim: como nós vamos recuperar o aluno que em 2020 estudou ou interagiu muito pouco, por falta de acesso, e automaticamente migrou para a série seguinte em 2021 sem condições de aprendizagem? Então, essa é uma pergunta fundamental. O Conselho Nacional, em 2020, havia dito que nós precisaríamos trabalhar de forma contínua, ano letivo contínuo, ou seja, buscando aquilo que era do currículo de 2020, complementando com 2021. Digamos, um aluno que estivesse no 6º ano, buscando o que ele perdeu no 5º, para colocar também junto no 6º ano. E pensando que a gente voltaria de forma híbrida. Então, a gente teria como fazer melhor esse ajuste no currículo contínuo, mas permanecendo em muitos casos no modo híbrido. Eu vou contar exemplo do que eu tenho assessorado alguns municípios. A gente tem observado quais as maiores dificuldades que as crianças estão tendo, o porquê das dificuldades. Então, a gente tem feito uma autoavaliação com a família e com as crianças. Nessa autoavaliação, quando a gente descobre as dificuldades, a gente tenta atuar, né, diretamente. Por exemplo, na alfabetização de crianças do 1º e do 2º ano do ensino fundamental. Há um estudo de um município do interior de São Paulo, que eu estou apoiando, que 70% das crianças do 2º ano não estavam alfabetizadas. Não conseguiram se alfabetizar remotamente. E se não tem internet e nem família, nós vamos ter que criar outras estratégias, que é atendendo, não no formato híbrido, mas num reforço. Um professor para aquela uma criança com mais dificuldades e levando mais materiais físicos e de orientação à família para apoiarem as crianças. Então, a gente vai ter que ir criando estratégias muito diferentes para cada situação. E isso será um trabalho hercúleo
de cada município. Por isso eu disse não deixar nenhuma criança para trás, criando estratégias e percursos individualizados, né? E vamos então nós temos aqui várias perguntas, infelizmente o nosso tempo não nos permite, a participação está sendo excelente, né? Você é muito provocativa, o seu tema mais ainda, e eu colocaria para ti então a pergunta do Antônio Sérgio de Araújo, que em partes você anteriormente também já respondeu, mas é importante. É importante ter a ideia que o hibridismo implica em combinar ou misturar em doses variadas cada um desses ingredientes. Sendo assim, como manter foco em uma aprendizagem mais efetiva e significativa? Olha, quando eu estou num público que é só com educadores, eu vou dizer o seguinte: híbrido é como você disse, é o blend, a mistura do melhor. Em casa, eu vou trabalhar com habilidades mais elementares. Uma leitura, um questionamento que o professor faça. Na sala de aula, no ensino híbrido, no modo presencial, mesmo com uma minoria de pessoas, eu não vou reproduzir aquela aula expositiva. Aqui, a gente tem que entender que quando a criança está presencial, ela aprende quando há troca, interação, como já dizia Vygotsky. A gente aprende quando tem experiências com outras crianças ou jovens e adultos experientes. Então, nós precisamos buscar uma metodologia da sala de aula invertida, buscando uma educação disruptiva. Ou seja, aqui eu faço em casa um estudo prévio, quando eu levo para a sala de aula já é o momento da troca, do debate, da interação, da discussão, da pergunta, da dúvida. Por isso, ensino híbrido não é tão simples. Não é, muitas escolas estão fazendo assim, filma a aula do professor e transmite para casa. Isso não é híbrido. Isso é aula remota aqui em casa do mesmo jeito. Híbrido é o que eu faço em casa antecede o que eu vou trabalhar depois aqui. E aqui eu não tenho que repetir quando eu estou na escola. Por isso, a gente precisa estudar sobre aprendizagem colaborativa, sala de aula invertida, para uma educação que rompa os padrões que a gente tinha até então, né? No horário. Regina, agradecemos muito essa sua alegria, essa sua forma impactante de trazer a sua mensagem, esse carinho que você tem pela Escola de Paz. Desejamos muita saúde, né? Muita tranquilidade, um excelente final de semana. E o doutor José Martins, que já está nos aguardando, disse no chat interno, né? Parabéns, Regina, gostando muito de suas observações, né? Estamos gostando muito, tá? Ai, agradecemos. Eu também agradeço à Escola de Paz pelo convite e desejo a todos que estão participando aqui que a gente seja multiplicador de todas essas ações para que a gente possa transformar o nosso país, né? E quiçá tenhamos dias melhores. Saúde e vamos continuar celebrando o que a gente está fazendo, porque a gente está aqui vivo, né? Beijo, Amém. gente. Muito obrigada. Beijo, Tchau, Regina. Tchau, gratidão, hein?